Olá pessoal, boa tarde a todos, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Eu me chamo Adriele Martins, sou enfermeira, tá? E a gente vai estar dando continuidade nas nossas aulas, nesse nosso assunto, que é novo, tá? Chamado Cardiologia e Neurologia, que hoje a gente vai estar passando alguns conceitos que vocês já estudaram, que vocês já estão aí aptos, tá? Para estarem aderindo mais conhecimento, tá bom? E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho do aspecto mais geral da anatomia, da fisiologia do nosso coração. E aí vamos estar lembrando alguns conceitos, tá bom? E aí aqui nós temos o nosso coração, nossa anatomia cardíaca, né? A nossa anatomia cardíaca, nós temos uma estrutura com 4 cavidades, tá bom? Que são o nosso átrio direito, o nosso ventrículo direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, tá? Além das nossas veias, nós temos válvulas também. E aí nós vamos estar falando no decorrer da nossa aula, no decorrer da anatomia do nosso coração, tá? Lembrando, tudo que entra no coração são veias e tudo que sai do coração são artérias, tá bom? Por quê? Porque são as veias que trazem o sangue desoxigenado, aquele sangue rico em gás carbônico, tá? Importante a gente lembrar disso porque nós temos duas exceções. Nós temos duas artérias, nós temos uma veia e uma artéria que fazem a função o contrário. A artéria vai levar o sangue rico em gás carbônico, o sangue desoxigenado, né? E a veia vai estar trazendo esse sangue dos pulmões rico em oxigênio, tá? Então nós temos essas duas exceções que quando a gente for falar de veias e artérias a gente vai estar incluindo aí, tá bom? Vamos lá. E aí nós temos as nossas válvulas do nosso coração, tá, gente? Nós temos 4 válvulas no nosso coração. Vocês vão encontrar na literatura com alguns nomes diferentes, tá? Mas eu vou estar aqui passando para vocês esses nomes que basicamente significam a mesma coisa, é a mesma estrutura, tá? Nós temos aqui, quando a gente tem uma válvula entre o átrio e o ventrículo, essa válvula se chama válvula atrioventricular, tá? Nós temos duas válvulas atrioventricular, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Então, a gente tem do lado direito e do lado esquerdo, certo? E aí a válvula atrioventricular, quando ela tem esses 3 folhetos, ela vai ser chamada de tricúspide, tá certo? Ela vai ter essa estrutura com esses 3 folhetos, por isso que ela vai ser chamada de tricúspide, tá? A outra válvula que está aqui no nosso lado esquerdo, ela vai ser chamada de bicúspide, tá? Por quê? Porque ela tem esses 2 folhetos aqui. E vocês vão também encontrar na literatura o nome dessa válvula, não só válvula atrioventricular, vocês vão encontrar também válvula bicúspide ou mitral, tá? Bicúspide ou mitral. E aí nós temos as válvulas, né, que aí estão ligadas aos nossos ventrículos e às nossas artérias, tá? Nós temos 2 grandes artérias no nosso coração, a artéria aorta e a artéria pulmonar, tá? Que a gente vai ver como é que vai funcionar o ciclo aí da pequena e da grande circulação, tá certo? Pronto, das válvulas é só isso. E aí, só falando mesmo das válvulas aqui, nós temos 4 válvulas, a mitral ou bicúspide, que ela apresenta 2 folhetos, né? Ela tem esse nome de mitral porque ela lembra uma mitra, só a nível de conhecimento mesmo, tá? Essa mitra que aí tem esse nome, né? Porque lembra essa mitra, que era esse chapéu de bispo, usado pelos bispos da Igreja Católica, tá? E aí, qual é a função dessa válvula, gente? A função dessa válvula é possibilitar o fluxo sanguíneo entre o átrio e o ventrículo esquerdo, tá? Tricúspide apresenta 3 folhetos e tem a mesma função, possibilitar o fluxo sanguíneo entre o átrio e o ventrículo direito, tá? Nós temos a aórtica, tá? Que está localizada na saída do ventrículo esquerdo, justamente para ser enviado esse fluxo sanguíneo entre a luz dessas 2 estruturas, tá? Entre o ventrículo
e a artéria aórtica, tá? Vocês vão encontrar a artéria aórtica, a artéria aorta, a artéria semilunar, tá? Vai significar a mesma coisa. Nós temos também a pulmonar, gente, que está localizada entre a saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que aí vai estar possibilitando, do mesmo jeito da aórtica, esse fluxo sanguíneo entre a luz dessas duas estruturas, tá? Aqui nós temos exemplos de válvulas, tá? A gente sabe que a válvula, ela tem um modo unidirecional, tá? Como o sangue se desloca. O sangue se desloca indo para uma direção só, né? E aí, gente, esse sangue... Cadê meu lápis? Esse sangue aqui, ele vai estar indo numa só direção. E aí, o que vai acontecer? O que pode acontecer, né? Às vezes a gente fica muito tempo em pé e isso faz com que o nosso sangue ele tenha aquela força da gravidade de querer voltar, né? Aquela força puxando para baixo. E aí, gente, qual é a função dessa válvula? Fechar, né? Essa válvula tem que ser fechada para esse fluxo ser impedido de voltar, né, gente? Por quê? Porque quando a nossa válvula ela apresenta algum defeito, algum enrijecimento nessas paredes, que a gente vai ver também, tá? A gente vai ver também que existe um problema nas nossas artérias, que faz com que as paredes das nossas artérias fiquem endurecidas e essas válvulas aqui não funcionem, tá? E aí, como é que funciona? São essas 4 válvulas, nós temos 4 válvulas cardíacas, né? Que vai fazer esse funcionamento de modo unidirecional, como o sangue se desloca, né? Além disso, elas determinam o sentido do fluxo sanguíneo, que aí vai estar evitando esse retrocesso no sistema, igual esse daqui, que são válvulas normais, né? Que elas evitam com que esse sangue, esse fluxo volte, tá? Isso dá uma doença séria chamada edema agudo de pulmão, que a gente vai ver também aqui. Nós temos aqui a histologia do nosso coração, gente. Olha como ele é lindo. Nós temos o nosso miocárdio, nós temos o nosso endocárdio, né? Nossa camada mais externa. O miocárdio, tá? Com tecido fibroso, com tecido musculoso, tá? Nós temos o pericárdio visceral, tá? Ou epicárdio, vocês também vão ver. Nós temos o pericárdio parietal, tá? Aqui entre o saco pericardiano, tá? Nós temos também a camada fibrosa, tá? Por isso que o nosso coração, ele é um órgão musculoso, tá? É importante a gente saber disso. O endocárdio é uma fina membrana serosa que ele forra os órgãos interiormente, tá certo? E cobre a superfície das válvulas cardíacas. Esse é o endocárdio, tá? Ele forra o órgão interiormente, tá? A gente pode ver nessa imagem aqui, tá? Ele cobre o órgão. E aí, ele também cobre a superfície das válvulas. E ele é formado por um tecido epitelial de revestimento interno que nas artérias e nas veias chamam de endotélio, tá? Importante a gente saber que o endocárdio, o que ele faz? Uma das funções dele é que não aconteça a coagulação no nosso coração, tá, gente? É muito importante esse local que passa muito sangue, que passa muito fluxo, que tem um fluxo muito grande de sangue, é importante a gente não ter coagulação, né, gente? Porque a gente sabe que coagulação pode estar aí fazendo a formação de trombos, né? E aí, gente, nós temos o miocárdio, né? Que é a nossa camada média, que é a camada mais espessa da parede do nosso coração. Que ela é formada anatomicamente por músculo estriado, tá certo? E fisiologicamente é liso também. E aí se forma o coração. Nós temos o epicárdio, que é a nossa camada mais externa, tá certo? É uma camada fina, visceral, que reveste diretamente o coração. Essa camada aqui, tá vendo, gente? Vocês conseguem ver essa partezinha mais clarinha? Pois é, essa é a camada do pericárdio, tá? Que ele é um saco seroso. Eita. Tá certo. Que é um saco seroso de parede dupla que está localizado no mediastino médio, envolvendo o coração.
Externamente é constituído por uma lâmina espessa de tecido fibroso, denso, que também se chama pericárdio fibroso, tá? E internamente por uma membrana transparente chamada pericárdio seroso, tá? Muito importante porque ele faz com que ocorra um fluido pericárdico no interior e com que essas camadas elas não se atritem, tá? Elas não ficam ali o tempo todo se atritando, tá? Elas têm um fluido muito importante, né? E aí, gente, nós temos as nossas artérias coronarianas, tá bom? Olha como são bonitas. E tem uma função importantíssima, né, gente? Porque quando a gente fala de coração, a gente tem que lembrar uma coisa. O coração, ele é um órgão que ele funciona sozinho. Ele não precisa de ninguém para funcionar. Ele não precisa de um sistema nervoso central mandando mensagem. Ei, faça aí seus batimentos. Agora faça sístole. Agora faça diástole. Ele não precisa. Por quê? Porque além dele ter um sistema de irrigação, né, de nutrição própria, ele também tem um sistema de condução elétrica, né, que aí está tudo diretamente ligado, tá? A nossa sístole, a nossa diástole, tudo isso é o nosso nó sinusal, que a gente também vai estudar hoje, a gente também vai ver como é que acontece, tá? Mas falando de artérias coronarianas, o que é importante a gente falar, qual é a função dessas artérias, tá? Nós temos 3 principais, né, coronarianas, que elas vão se subdividindo em ramos menores, tá? Você lembra de um tronco de uma árvore, tá? Porque aí seus galhos, eles vão cobrindo toda a extensão do coração. E qual é a importância deles, tá? O que eles fazem? Eles nutrem o músculo cardíaco, tá? Então, a função principal das artérias coronarianas é estarem aí nutrindo todo esse coração, todo esse sistema aqui, tá? E aí nós temos a nossa artéria coronária direita, tá? Que ela começa bem aqui na base da nossa artéria aorta. Nós temos a artéria coronariana esquerda, a artéria coronariana interventricular anterior, tá? Essa artéria coronariana esquerda, ela começa também aqui na base da artéria pulmonar, tá? Veia pulmonar, desculpa, gente. E aí, gente, a parte mais legal de cardiologia, o nosso circuito respiratório, o nosso circuito pulmonar sistêmico. Como é que a gente faz essa troca gasosa, como é que o nosso corpo recebe todos esses nutrientes, todo esse sangue, como é que é bombeado por um órgão tão pequenininho para todo o corpo, a gente vai ver tudo agora, tá? Depois eu volto para essa imagem. Vamos primeiro falar sobre pequena e grande circulação, tá? Vou explicar para vocês como a gente vai fazer, ver na outra imagem e aí vamos fechando o raciocínio, tá bom? Nós temos a pequena e a grande circulação. De uma forma bem resumida, o que acontece? A pequena circulação é aquela circulação que vai entre o coração, o pulmão e o coração, tá? O que vai acontecer? Essa pequena circulação vai transportar o sangue do coração para os pulmões, tá? E depois dos pulmões, ele vai voltar para o coração. Como isso? A gente vai explicar o passo a passo, mas o que acontece? Nessa pequena circulação, o sangue, ele tá rico em gás carbônico, ele tá vindo aqui de baixo, está subindo pela nossa veia cava, né? Ele está vindo rico em gás carbônico. E o que é que vai acontecer? O nosso coração, ele vai fazer o seguinte: não, ele está rico em gás carbônico. Como é que eu vou? Aonde é que acontece troca gasosa? Nos pulmões, né, gente? A gente tem um processo chamado hematose, certo? A gente tem esse processo chamado hematose, que é nada mais, nada menos que as nossas trocas gasosas, tá? Que acontece lá nos nossos alvéolos pulmonares. Então é isso que o coração vai fazer. Ele vai enviar esse sangue rico em gás carbônico para os nossos pulmões, justamente para lá acontecer a hematose e depois o sangue voltar para o nosso coração, só que agora rico em oxigênio, né?
E aí que entra a grande circulação, porque a grande circulação vai conduzir esse sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes, para todos os órgãos do nosso corpo, tá? E aí depois vai tudo voltar para o coração. É um ciclo sem fim, né? E aí como é que acontece? Nosso sangue aqui, né? Está aqui no nosso corpo. O que é que ele vai fazer? Vai pela nossa veia cava, tá? Nós temos essas veias cavas aqui, a superior e a inferior. E aí elas vão entrar aqui diretamente no átrio, tá? No átrio direito. Vai passar pela válvula tricúspide, tá? Depois que passar pela válvula tricúspide, ela vai ser enviada aqui pela artéria pulmonar. Lembra que eu falei para vocês que tem duas exceções? Eu tô falando exatamente dessa agora. A artéria pulmonar, que a artéria deveria levar só sangue rico em oxigênio, ela vai estar levando agora um sangue rico em gás carbônico, um sangue desoxigenado, justamente para acontecer essa troca gasosa, essa hematose, tá? E aí, aqui a nossa seção, que vai levar o nosso sangue para acontecer aqui, entre os nossos alvéolos, a troca gasosa, tá? Depois que acontecer essa troca gasosa, o que é que vai acontecer? Esse sangue rico em gás carbônico, rico em oxigênio, o sangue agora está rico, está nutrido de oxigênio, né? E aí, o que é que ele vai acontecer? Ele vai voltar para o nosso coração aqui, para o nosso átrio esquerdo, como pela veia pulmonar. Então aí nós temos essas duas exceções. Nós temos a artéria pulmonar e nós temos a veia pulmonar, que elas fazem o papel contrário. No lugar de uma levar o sangue oxigenado, ela leva o sangue desoxigenado. E no lugar da outra trazer o sangue para o coração rico em gás carbônico, o sangue desoxigenado, ela vai levar o sangue oxigenado, tá? E aí depois que essa veia pulmonar traz aqui para o nosso átrio esquerdo, vai entrar no nosso ventrículo esquerdo e aí vai ser enviado pela nossa... Eu nem falei da válvula, né? Vai entrar pelo átrio esquerdo, passar pela nossa válvula mitral ou bicúspide, lembram? E aí, depois a gente vai aqui para o ventrículo esquerdo. Depois do ventrículo esquerdo, o que é que vai acontecer? Vai passar pela válvula aórtica, né? Ou semilunar. E aí, vai ser distribuído para o resto do corpo, tá? Pelos esses ramos dessa artéria aórtica, tá bom, gente? E aí, o ciclo começa tudo de novo, tudo sem fim, tá? Vamos lá. Já falei da pequena e da grande circulação. E aí a gente tem um processo durante essa entrada de sangue e saída de sangue. Nós temos um processo chamado sístole e diástole, tá? O que é importante a gente saber? Sístole é a contração do nosso coração e a saída do sangue para os vasos, né? E a diástole o que é? A diástole é o relaxamento, tá? E vai fazer com que o sangue entre no coração. Então a sístole vai fazer com que o sangue saia na contração e a diástole vai fazer com que o sangue entre pelo relaxamento, certo, gente? Importante a gente saber que a gente tem um ciclo cardíaco, né? O ciclo do nosso coração. Como é que ele funciona, como é que acontece essa sístole, em que momento acontece essa diástole, eu vou estar explicando agora para vocês, tá? Nós temos esse ciclo aqui, tá bom? Que começa com a diástase, tá? Que é a diástase? A diástase é quando as câmaras, elas relaxam e fazem com que o sangue entre nos ventrículos de forma passiva. Como assim, professora? Eu não entendi. Gente, é o seguinte, a contração, ela não vai enviar o sangue todo de uma vez, não, tá? Eu vou até mostrar pra vocês, que eu tenho aqui uma imagem. Cadê? Aqui. Olha como acontece, gente. Espera aí que vai abrir. Bora, meu filho. Ih, gente. Pronto, vai dar certo. Olha que lindo. Vou mostrar aqui pertinho pra vocês. Olha, o que acontece?
o sangue, ele entra de forma passiva. Vocês estão vendo? Ó, entrou, sobrou um pouquinho, ele contrai para enviar o resto. É exatamente desse jeito que acontece. Isso daqui se chama diástase, né? Nós temos a diástase, o coração enchendo de sangue de forma passiva. Quando ele enche, o restante nós temos o que sobra desse sangue aqui, ele vai ser ejetado, tá certo? Numa contração que a gente chama de uma contração atrial, tá bom? Vou voltar aqui pro nosso slide. Cadê? Era esse? Não. Era esse daqui. Pronto. Voltando aqui pro nosso slide, tá? E aí, pessoal, depois da diástase, né, que é esse relaxamento dessas câmaras e esse sangue entrando passivamente, nós temos a sístole atrial, como eu falei para vocês, que vai forçar essa pequena quantidade de sangue que tem aqui, o restante que sobrou, ele vai fazer aquela contração e vai empurrar, vai ejetar esse restante de sangue que tem. Quando isso acontece, o que é que vai acontecer? Esse sangue não vai já estar aqui, né, a uma boa parte. Quando ejetar o resto, o que é que vai acontecer? Uma contração ventricular isovolumétrica. O que é que essa contração vai fazer? Vai fazer com que feche as válvulas. As nossas válvulas aqui, atrioventriculares, né, gente? A nossa válvula entre o átrio e o ventrículo, ele vai criar uma pressão, mas não cria uma pressão suficiente para abrir a nossa artéria pulmonar aqui, a nossa válvula semilunar ou válvula pulmonar, tá? E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma ejeção ventricular, tá certo, gente? E o que é isso? À medida que esse que essa pressão aqui ventricular, ela vai aumentando, vai exercer uma pressão aqui na nossa válvula, na nossa artéria pulmonar, que vai fazer com que essa válvula aqui semilunar se abra, tá? E aí, esse sangue vai ser ejetado, tá? Para as nossas artérias, tanto pulmonar quanto aórtica, tá bom? E isso daí acontece no mesmo momento, tá? Depois dessa ejeção ventricular, nós temos Nós temos o relaxamento ventricular isovolumétrico, gente. Da mesma forma, tá? Por que que acontece esse relaxamento isovolumétrico? Porque ele vai fazer com que o ventrículo relaxe e a pressão caia, fazendo com que o fluxo retrógrado feche as válvulas semilunares, tá? Isso é importante para o quê? Para esse sangue não estar... Para esse sangue não estar retornando aqui para o nosso ventrículo. E aí nós temos algumas doenças que fazem com que essas válvulas não funcionem corretamente, né? E aí esse sangue pode estar voltando aqui para dentro do nosso coração, causando aí algum dano, causando esse encharcamento, fazendo com que o nosso coração ele trabalhe mais. E aí nós vamos ver também alguns mecanismos que o nosso corpo, nosso coração faz para compensar essas falhas nessas válvulas, tá? Isso tudo a gente vai ver em insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então é isso, nosso ciclo nós temos a diástase, tá? Relaxamento das câmaras. Depois nós temos a sístole atrial, que vai forçar... vamos começar de novo. Nós temos aqui a diástase, tá? Que é o relaxamento das câmaras, que vai fazer com que o sangue passe para dentro do ventrículo de forma passiva, né? E o restante de sangue que sobrar vai ser ejetado aqui na nossa sístole atrial, tá? Nossos átrios vão se contrair. Sístole, contração, tá? Depois nós temos Depois nós temos a contração ventricular isovolumétrica, tá certo? Que vai fazer com que as nossas válvulas atrioventriculares, tá, se fechem e criem uma pressão para o sangue não estar aí voltando para o átrio. Depois nós temos a ejeção ventricular, que vai fazer com que o sangue que está aqui crie uma pressão para a nossa válvula semilunar abrir e as nossas válvulas, no caso, né? E aí esse sangue ser ejetado, tá certo? Depois disso, acontece o relaxamento ventricular isovolumétrico, que
vai fazer com que a pressão caia e o fluxo sanguíneo feche a nossa válvula aqui semilunar e o nosso sangue não retorne para o nosso coração, tá? Para o nosso ventrículo. E isso é um ciclo sem fim, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo repetidamente, muitas vezes, tá? E aí, para esse ciclo acontecer, gente, a gente tem uma coisa muito importante no nosso coração, que é como eu falei para vocês, o nosso coração ele é um órgão completo, ele é um órgão autossuficiente, tá certo? É igual às mulheres. E aí, gente, ele tem um sistema de condução que faz com que tudo isso funcione de uma forma perfeita, tá? Quais são os tecidos que são especializados a gerarem e conduzirem esses impulsos elétricos no nosso coração? Nós temos o nosso nó sinoatrial, tá? Vocês também vão encontrar na literatura como nó sinusal, tá? Nós temos o nó sinoatrial, ou nó SA, ou nó sinusal. Nós temos também o nó atrioventricular, que esse nome já é familiar pra gente. Quando é atrioventricular, a gente já pensa entre o átrio e entre o ventrículo, né? E aí também nós vamos ver na literatura, tá? Como nó AV, nós também vamos ter o nosso feixe de His, tá? Feixe de His. E as nossas fibras de Purkinje, ou células de Purkinje, ou complexo de Purkinje, vão ter vários nomes na nossa literatura, tá? E aí, gente, como é que acontece esse impulso? Como é que ele manda a mensagem para o átrio, para o ventrículo, e ele diz assim, contraia, relaxa agora, contraia. A gente vai ver tudo agora. Tudo começa aqui no nosso nó sinusal, tá, gente? Ou nó... Como é o nome que eu esqueci agora? Sinoatrial, isso mesmo. Aí, gente, tudo vai começar aqui no nosso nó sinoatrial ou sinusal. E aí, esse impulso vai chegar aqui e vai mandar mensagem para onde? Para os nossos... Primeiro, para os nossos átrios. Vocês conseguem ver, ó? Aqui, tá vendo? Ele vai... Tem ramos dele aqui e aí ele vai para toda essa extensão dos átrios aqui, tá? Dos dois átrios. E aí o que é que vai acontecer? Esse nó sinusal vai mandar uma mensagem, vai dizer assim: ei, está na hora de você mandar uma mensagem para mim. Contrai aí, vai mandar essa mensagem, tá? Para o nó atrioventricular e o nó atrioventricular vai fazer assim: ei, para aí. Esse impulso aí, tenha calma que eu vou ter que verificar que informação é essa. Ele vai frear esse impulso, tá? Para quando ele frear, ele enviar a mensagem aqui pelos feixes de His ou ramos de His. Vocês também vão ver esse nome também, ramos de His, tá? Para enviar para os ramos de His e depois ser direcionada para as redes de Purkinje ou células de Purkinje, tá? Então, basicamente, o que acontece é isso. A gente vai ver de uma forma agora falando de contração muscular. Quem lembra de contração muscular, lembra que a gente precisa de potencial de ação, que a gente precisa de atingir um limiar, né? Então, a gente vai dar uma relembrada aqui, tá bom? Como é que vai acontecer essa condução elétrica, gente? Acontece a regulação da ritmicidade, ela vai acontecer porque as membranas das fibras do nó sinusal são muito permeáveis ao sódio, né? A gente sabe que precisa de sódio para estar acontecendo essa contração muscular, tá? Desculpa. Que passa, tá? São muito permeáveis, né? Ao sódio e vai fazer com que ele passe para o interior das fibras, fazendo com que o potencial de ação da membrana, que estava em repouso, passe para um lado positivo até atingir o seu limiar, transformando em potencial de ação, tá? E esse potencial de ação, esse impulso, ele é propagado pelos átrios através do sistema de Purkinje, que vai provocar essa contração, como eu falei para vocês. E aí, gente, centésimos de segundos depois, esse impulso vai atingir o nó atrioventricular, tá? Que vai retardar o impulso. Por quê?
para que os átrios forcem a passagem do sangue para o resto, tá certo? Após esse retardo, o que vai acontecer? Esse impulso, ele vai ser propagado e vai fazer com que os ventrículos acabem se contraindo, tá? Vai ser propagado pelo sistema de Purkinje ou pelas células de Purkinje, tá bom? Como é que vai acontecer? A gente vai ter uma coisa chamada... A gente sabe quando a gente faz um exame de eletrocardiograma... Quando a gente faz um exame de eletrocardiograma, a gente sabe que a gente vê, né? Essas ondinhas aqui. E aí a gente vai aprender o que são essas ondinhas. E, na verdade, a gente já aprendeu, né? Despolarização. Despolarização dos ventrículos, despolarização dos átrios, despolarização dos ventrículos, repolarização, tá? Na onda P. E aí a gente vai explicar tudo aqui bem direitinho, gente. A onda P vai ser despolarização das fibras atriais, como eu expliquei para você, só que isso vai acontecer no nó sinusal, tá? O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos, tá? E a onda T é a repolarização dos ventrículos, iniciando assim um novo ciclo. Então, onda P, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização dos ventrículos, onda T, repolarização dos ventrículos, tá? Como é que vai acontecer esse sistema de condução desses potenciais de ação do coração? Nó sinoatrial, nó átrio ventricular ou auriculoventricular. Vocês também vão encontrar essa palavra na literatura, tá bom? Feixes de His e fibras de Purkinje ou células de Purkinje ou ramos de Purkinje ou, né, vários nomes. E aí, gente, não vou cortar esse vídeo. Gente, o que vai acontecer? A gente viu que a onda P é essa onda aqui, tá? A onda P vai acontecer o quê? Despolarização dos átrios, né? Gente, não tava dando pra ver. Poxa vida. Tá? Despolarização dos átrios, onda P. Onda QRS, ou complexo QRS. Como é? É a despolarização dos ventrículos, tá? E a onda T, que é essa daqui, nós temos a repolarização dos ventrículos, tá? E a gente vai ver aqui, por exemplo, um batimento acelerado, nós vamos identificar que as ondas vão estar aqui propagando de uma forma mais juntinhas, né? Esse complexo QRS, ele vai estar mais juntinho, a gente não vai conseguir nem ver essa aberturazinha. Quando a gente está com os batimentos mais diminuídos, né? Que a gente está com a bradicardia, o que é que vai acontecer? A nossa onda... Perdão, gente. A nossa onda T vai ficar aqui maior, o complexo QRS também vai ter um espaço aqui, tá bom? E aí, um batimento irregular, aquelas arritmias, né, que chamam, a gente percebe que não há um fluxo contínuo. Aqui a gente vê o espacinho igual, mas aqui a gente já não vê. Aqui é igual, aqui é separado, aqui é mais junto, aqui é mais separado, entendeu? E aí, gente, nós temos aqui, só para nível de conhecimento, só para relembrar para vocês, nós temos algumas nomenclaturas: bradicardia, sinusal, frequência cardíaca menor que 60, ritmo cardíaco normal, a frequência cardíaca tem que ser entre 60 ou 100 batimentos por minuto, tá bom? Ou BPM, taquicardia, frequência cardíaca superior a 100 BPM. Só pra gente tá dando uma lembrada aí, tá bom? O assunto que eu amo. IAM. Alguém sabe o que é? Alguém lembra? Nosso IAM, nosso abençoado IAM, né? E aí, gente, nós temos o IAM, que é exatamente o infarto agudo do nosso miocárdio, né? O que acontece? Ele também pode ser conhecido como ataque cardíaco, tá bom? Ele vai provocar a morte das células em uma região no músculo do coração, por conta de uma formação de coágulo, tá? Que vai interromper
esse fluxo sanguíneo de uma forma súbita e de uma forma intensa, tá? Nós temos duas causas principais para esse infarto agudo do miocárdio acontecer, tá bom? Nós temos aterosclerose, tá? Aterosclerose, que vai ser aquele acúmulo de placas de ateroma, tá certo? Nas nossas paredes arterianas, tá? E nós temos a arteriosclerose, tá? Que é uma doença arteriana, tá? Que vai fazer com que aconteça o espessamento, aquele endurecimento das paredes, tá? Que vai causar uma hipertensão, que ele pode ser resultado de uma hipertensão arterial, tá? Uma pessoa que já tem aí uma hipertensão arterial há muito tempo, ou uma pessoa que já tem uma idade avançada, a gente sabe que tudo no nosso corpo vai se enrijecendo, vai se ficando flácido de acordo com a nossa idade, de acordo com como a gente vai ficando mais velho, tá? E aí nós temos esses dois tipos de causa, tá bom? E nós temos três tipos de IAM, tá bom? Nós temos 3 tipos de IAM. Nós temos a angina estável, que é uma isquemia transitória reversível, que ela é causada pelo desequilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio. Como é isso, professora? Como é isso? Gente, seguinte, digamos que a gente está fazendo um esforço físico bem grande. Digamos que a gente eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito, eu sou meio sedentária, tá? Não faço exercício físico. E aí, eu tenho um pouquinho de gordura, lipídio acumulado aqui na minha artéria. E o que é que vai acontecer? Faço um esforço. Não, eu penso assim, meu Deus, agora eu vou ser fitness, agora eu vou malhar, vai dar tudo certo. E eu vou pra academia e faço um esforço daqueles que eu nunca tinha feito na minha vida. O que vai acontecer? Vai ter um momento que eu vou parar num canto, vou sentar e vou ficar... Vou botar logo a mão no peito, por quê? Porque é o primeiro sintoma de IAM, né? É aquela dor precordial, a gente sabe que quando a gente tá com dor em algum lugar, o nosso reflexo é colocar a mão aonde a gente está sentindo a dor, né, gente? E aí, essa angina estável, ela é transitória, irreversível. Por quê? Porque no momento que eu ficar em repouso, que eu ficar paradinha, tomar uma água, esses sintomas não vão durar mais que 20 minutos, não. Vai passar, tá certo? Vai ser só uma isquemia transitória. A gente sabe que isquemia é quando falta oxigênio em uma determinada região, né? Então, gente, ela é reversível e transitória, tá? Então, a gente quando tem esses sintomas, quando sente esses sintomas de falta de ar, de aperto no peito, a gente senta, descansa 20 minutos. Não passou, se passou de 20 minutos, a gente já pode dar a entrada no pronto-socorro. Por quê? Porque pode ser um IAM de verdade, não sendo uma angina estável, não sendo irreversível e transitória, tá? Pode ser uma coisa que seja permanente, tá? Como, por exemplo, o IAM sem supra de ST, que vai acontecer uma obstrução parcial, que aí pode resultar no IAM, tá certo? E aí, gente, a gente tem o IAM com supra de ST, tá? Que a gente chama, que são os pacientes que acontecem a oclusão total. E aí sim, esses pacientes com IAM, com supra de ST, vão estar aí apresentando os sintomas e tudo que tem direito do infarto agudo do miocárdio, podendo aí ocasionar uma destruição permanente do miocárdio, ocasionada por essa isquemia, por essa falta de oxigenação nesse tecido, tá? E aí, como é que eu passo agora? Pronto. Gente, importantíssimo. Como é que acontece? Eu expliquei, né, que era uma das causas de IAM, mas eu não expliquei para vocês como é que acontece esse acúmulo desses lipídios esse acúmulo dessas... como é que eu ia dizer, meu Deus? Dessas placas de ateroma no nosso coração, na nossa artéria, tá? Vou explicar para vocês.
Como é que acontece? Vai seguindo, vocês vão seguindo no meu ritmo, não faz exercício físico, come gordura, vai lá no McDonald's, come buchada, come feijoada. E aí, gente, essa gordura ela vai se acumulando no cantinho, e no cantinho, e no cantinho. E o que é que vai acontecer? O acúmulo desses lipídios, eles vão fazer uma coisa impressionante. Eles vão ativar as nossas células endoteliais, tá certo? Eles vão fazer o quê? O nosso organismo pensa assim, meu Deus, tem alguma coisa de errado com essa artéria porque o sangue está passando com dificuldade ali. Eu acho que eu vou enviar algumas células inflamatórias para a gente defender a nossa artéria, para tirar o que está errado ali. E aí é enviado células, ocorre a migração de células inflamatórias, ó, gente. Vocês conseguem perceber? Aqui um pouquinho vermelhinho, porque são essas células aqui que vão se proliferar e vão formar como se fosse uma matriz, tá? Essa matriz vai fazer uma capa fibrosa, tá? Vai fazer uma capa fibrosa e após essa capa, ó, a ruptura dessa placa, tá, gente? Ela se rompe e vai fazer com que se agregue plaquetas, gente. E o que a gente sabe? Que quando a gente agrega plaquetas, porque plaquetas é como se fosse uma rede, né? A gente sabe que as plaquetas é como se fosse uma rede para segurar o sangue, para ele não extravasar, né? Com essa agregação de plaquetas vai ser formada a famosa e bonita trombose, tá? Essa trombose também tanto pode causar uma isquemia, uma hipóxia no nosso coração, como esse trombo ele pode ser levado pela nossa corrente sanguínea e parar no nosso cérebro, tá? Causando um AVC, um AVE, né? Que é um acidente vascular encefálico, tá bom, gente? Então, como é que acontece essa placa? Esse acúmulo de ateroma, né, que a gente chama de placas de ateroma, tá? Aterosclerose se chama essa doença, quando a gente tem esse acúmulo desses lipídios nas nossas artérias, tá bom? E é isso. Acumulou lipídio, ativa células endoteliais, migra as células inflamatórias para a nossa artéria, vai ativar. Essas células inflamatórias vão ser ativadas, vai acontecer o recrutamento de células musculares lisas, que vai fazer uma síntese de uma matriz, formando uma capa fibrosa, rompendo essa placa, vai acontecer a agregação de plaquetas e, como resultado, a nossa trombose, tá bom? E aí, gente, cadê eu? Achei. Nós temos um infarto agudo do miocárdio, tá? Dependendo da região, como vocês podem ver, pode acontecer uma pequena região ou pode acontecer numa grande região. Por exemplo, quando o ponto de obstrução é aqui, nesse ramo aqui da nossa artéria, a área isquêmica, a área sem oxigenação, que não está chegando os nutrientes para cá, vai ser só esse pedacinho aqui. Quando o ponto de obstrução ele vai subindo mais um pouquinho, a área isquêmica já vai se tornando maior. Vocês conseguem perceber? Essa área ficou bem maior do que essa daqui. E aí, gente, quando a gente tem uma obstrução bem na base do nosso coração, a isquemia pode ser maior e pode ser que essa pessoa não consiga resistir, né? Ou um transplante de coração ou uma cirurgia com urgência, né? A gente tem várias cirurgias que a gente pode estar aí resolvendo esse problema, como angioplastia, né? Angioplastia, que é a criação de novos vasos, e a gente vai ver tudo isso na aula que a gente vai falar dos exames, tá? Pra gente estar diagnosticando esse AM, tá? Nós temos também a ponte de safena, né? Que a gente vai pegar a nossa artéria safena aqui da nossa perna e vai ligar como se fosse uma ponte mesmo. Digamos que esse local aqui ele está sem oxigênio, né? A gente pega uma artéria, liga diretamente para cá
E aí vai fazer uma ponte entre aqui e vai fazer com que essa região volte a ser irrigada, certo, gente? E aí, pessoal, qual é o quadro clínico? Quais são os sintomas que uma pessoa com IAM ela vai estar referindo? O principal sintoma é, como eu falei para vocês, é aquela dor precordial, é aquela dor no peito, né? E aí, gente, depois dessa dor precordial, né, que é esse desconforto nessa região peitoral, ele pode irradiar para as costas, tá? Para o rosto, tá bom? E para o braço esquerdo, tá, gente? Muito importante. Esquerdo. Desculpa. Às vezes eu confundo. E aí, no vídeo eu posso ter confundido uma ou outra vez, esquerda e direita, ou a esquerda e a direita, mas eu vou dar uma conferida no vídeo pra corrigir, tá? E aí, gente, tem esse desconforto, geralmente é intenso, tá? E prolongado. Quando é IAM mesmo, ele é intenso e prolongado. Nós temos aquela sensação, a gente geralmente escuta a pessoa falando assim, ai, parece que eu tô com um elefante aqui em cima do meu peito, né? Aquele peso, aquele aperto no tórax, aquele frio, suor frio, palidez, falta de ar. Nos idosos, principalmente, tá? Esse é uma característica de sintoma mais comum nos idosos, que é essa falta de ar. E a gente também tem a sensação de desmaio. Tá? Oh, meu Deus. Tá certo, pessoal? Desculpa. Como prevenir o IAM? Graças a Deus a gente tem como prevenir, claro, né? Se a gente não tiver nenhuma doença crônica, tá? Se a gente não tiver uma arteriosclerose, por exemplo, a gente tem como prevenir, tá? Nós temos as práticas regulares de exercício físico, alimentação adequada, cessão do tabagismo, quem fuma, parar de fumar, quem bebe bebida alcoólica, parar de beber também, prevenção das doenças como a aterosclerose, né? O acúmulo de placa de gordura, de placa de lipídios na nossa artéria, a diabetes, a obesidade, eles são fundamentais, tá? A prevenção dessas doenças aqui é fundamental para a gente estar evitando esse entupimento das nossas artérias e, consequentemente, esse infarto agudo do miocárdio, tá? Cadê? Tá. Quais são os fatores de risco, pessoal? Basicamente, os fatores de risco de toda doença cardíaca vai ser tabagismo, hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade. O que mais? Estresse, vocês sabiam? O estresse, ele faz com que as nossas placas, nossas placas não, né, gente? Deus me livre. Com que essas placas de ateroma, elas se acumulem com maior facilidade, tá? E aí, o uso de entorpecentes também. Uma coisa importante a gente falar, que os diabéticos, eles têm de 3 a 4 chances a mais de sofrer esse infarto, tá bom? E aí, gente, vou encerrando aqui a nossa aula, porque na próxima aula eu vou falar de insuficiência cardíaca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí a nossa aula, o nosso tempinho juntos. E aí na nossa próxima aula, vamos falar de insuficiência cardíaca e também vamos corrigir o nosso exercício, tá bom? E aí, as pessoas que... Tá bom.